Quando você tem a migração dos sírio-libaneses, que majoritariamente são sírio-libaneses que vieram para o Brasil, você acaba tendo essa migração no período otomano. E majoritariamente eles são cristãos. Isso é uma parada que às vezes as pessoas ficam admiradas ou nunca pararam para pensar. A gente tem muito árabe no país, né? E a gente tem muito pouco muçulmano no país. E a gente tem muito pouco muçulmano porque quando esses povos vieram para cá, eles vieram exatamente no período no período otomano, onde algumas famílias se viram forçadas a migrar por causa da religião, porque era o fim do império, então ele meio que estava entrando em colapso e várias coisas negativas estavam acontecendo. Então, muitas dessas famílias migraram para cá. E aquilo, você está longe da sua matriz. Então, meio que você vai se adaptando ao que tem no Brasil. Né? Meio que você vai entendendo e assimilando a cultura local, vai alimentando a própria gastronomia. Eu tenho, então, um negócio bizarro que é assim... eu não sou de família árabe, como eu já disse, mas eu acabo tendo muito contato com amigos que são, e na minha infância a gente sempre estava ali próximo. Comer, por exemplo, um quibe frito embebido de azeite é uma parada surreal, mesmo lá. É claro que algum libanês vai virar e falar assim, imagina, a gente come um quibe e bebe um copo de azeite. Eu sei, mas não é dessa forma. Isso vem muito mais de uma contribuição ibérica, portuguesa principalmente, de embeber tudo com azeite. Inclusive, isso está impresso na pizza. Na Itália, algumas pizzas você até acaba passando o azeite, mas assim, é um pouquinho de azeite que você suja no prato e você joga a pizza por cima. Mas no Brasil é comum, você tira uma fatia de pizza, o cara já vem lota de azeite em cima e come. Tá errado? Não tá errado. Faz parte de como a gastronomia evoluiu aqui. E a gastronomia árabe no Brasil, ela evoluiu diferente da gastronomia árabe no Oriente Médio. Então, o que tem de característica marcante, assim? No Brasil, a gastronomia árabe, ela tem muito mais especiaria do que tem lá. Muito mais. Então, algumas pessoas ficam assim, eu não sei se eu gosto de comida árabe, tem muito tempero. Eu falo, tem. No Brasil. No Oriente Médio, ela não tem. No Oriente Médio, é uma gastronomia extremamente perfumada, extremamente delicada, né? Vai pouco sal na comida, porque o brasileiro gosta de mais sal na comida. Lá vai bem menos. Né? As coisas são bem mais sucintas. Lá, principalmente no Líbano, por exemplo, a gastronomia é muito mais ácida. Na Turquia, ela é muito mais apimentada. Né? Você meio que diverge um pouco daqui. Que aqui é sempre muito punch de especiarias, normalmente um pouco mais de sal do que iria lá. E você tem a questão de adaptar. Eu sempre conto uma história engraçada que, assim, até os anos 30, nos 20 anos 30, era comum no Brasil, na colônia, fazer hummus, que é a pasta de grão de bico, com maionese, porque não tinha tahine no país. Então, para conseguir deixar o hummus leve, cremoso e o que for, jogam um naco de maionese dentro e é isso. E vai dar e vai cumprir. Tanto que no Brasil, mesmo as famílias árabes, essas que estão mais distantes da fonte, digamos assim, eles têm medo de usar tahine. Tahine é uma gordura à base de gergelim, que assim, é base para a gastronomia levantina, de maneira geral. Se utiliza muito, e em praticamente quase tudo. E aqui as pessoas têm receio. Você consegue experimentar o hummus e saber se a gente está num hummus mais brasileiro, onde ele tem pouco tahine, porque as pessoas têm medo, porque o tahine é amargo, e de você provar um hummus libanês clássico, um hummus palestino ou israelense, onde ele tem muito tahine. E vai ser um hummus mais leve, mais cremoso, mas vai estar o gosto do tahine lá. Então você acaba meio que tomando essa distância entre uma gastronomia daqui e a gastronomia de lá. Quibe. O quibe no Brasil, ele meio que virou um croquete, um bolinho de carne, onde massa e recheio é a mesma coisa. E eu sempre falo brincando, eu falo, gente, quibe não é isso. Quibe, eu sempre falo brincando assim, quibe é a massa, tá? Que na verdade não é quibe, né? É kubé. Kubé é bolinha, é bola em árabe. Porque é uma massa de triguilho, que é aquele trigo sarraceno, ou trigo para quibe, pegando a versão do Levante, né? Porque se você vai para o norte, Iraque, Irã, eles usam a base de arroz, não usam triguilho para fazer a massa. Mas então, é essa massa super fina, que pode ou não levar carne, não tem uma obrigatoriedade, recheado com o que você quiser. Então, você pode rechear com carne de cordeiro, com carne de frango. De frango acho que eu nunca vi, mas deve ter. Com carne de cordeiro, com peixe, com legumes, onde você faz meio que essa bolinha e frita. No Brasil, virou um croquete, onde as pessoas pegam a carne, temperam muito bem a carne, misturam o trigo,
faz o formato tradicional e frita. Ela não tem essa diferença entre casca e recheio. Obviamente você vai encontrar, mas é muito comum você encontrar o quibe onde ele não tem essa distinção, onde ele é uma coisa só, né? Que é um pouco disso, é a nossa reinterpretação ou a nossa evolução de uma receita tradicional para os moldes da cultura brasileira. Eu sempre falo, quibe e esfirra são os produtos mais emblemáticos da gastronomia árabe, tanto que você vê uma série de restaurantes não árabes que trabalham com isso, né? Tá aí o Habib's, que é de um português, né? Mas aí tá aí o ponto de você ver quibe em qualquer boteco. Qualquer boteco tem um quibezinho ali. Ô Fred, você tá lendo o meu roteiro ou minha mente aqui. Que eu ia te perguntar se o Habib's tem uma contribuição para a difusão da cultura árabe. Por mais que você fale, cara, aquilo é o cúmulo do fast food, mas talvez introduziu na mente das pessoas, né? Beirute, quibe, esfirra, a maneira que ele faz, mas passou a fazer parte, pelo menos, da infância da nossa geração, né? Olha, eu vou te falar um negócio que é polêmico, assim, que às vezes as pessoas meio que torcem o nariz quando eu falo. Eu acho que o Habib's é o maior expoente de gastronomia e cultura árabe do país. Eu só acho que a gastronomia árabe ela foi massificada por causa do Habib's. Eu sei que algumas pessoas vão torcer a cara, falar, imagina, porque de qualidade não sei o quê. Eu falo, não vou entrar nesse mérito. Mas aquilo que eles contribuíram, a gente não estaria falando de quibe ou esfirra em qualquer local se não fosse por causa do Habib's. Então, assim, eles são os grandes responsáveis por transformar isso num produto popular e de fácil acesso. Porque a gente até já conversei com eles algumas vezes, e assim, eles vendem esfirra, eles vendem charutinho, eles vendem quibe cru, eles vendem coalhada, e eles falam que assim, é uma parcela muito pequena do cardápio, que as pessoas vão para comer quibe e esfirra, mas eles não podem tirar. Porque tem uma parcela muito grande do público que bate cartão que vai para comer isso. Então, eles têm um fator importantíssimo para essa popularização e, de novo, para essa massificação dessa gastronomia. Porque se não fosse por eles, muita gente não conheceria. Porque a gente está falando de uma rede que vende uma comida acessível, né? E que está em, sei lá, todos os estados, provavelmente em todos os estados, ou provavelmente em todas as capitais. E que, de novo, é um produto que está no mindset das pessoas. As pessoas querem comer esfirra. Muitas vezes a gente fala assim, putz, qual é a diferença entre uma esfirra e uma pizza? É que eu como a esfirra inteira e não parece que eu comi uma pizza inteira, mas aí eu como 8 esfirras, né? Tipo... É claro que existem esfirras e esfirras e pizzas. Até porque eu também não, já vou apanhar da comunidade árabe, também não apanhar da comunidade italiana. Mas assim, existem, obviamente, pizzas e esfirras e esfirras. Mas se você pensar no produto, na ideia básica do que é um pão... É um pão chato, com alguma coisa em cima e assada. Comida fácil, comida completa. Carboidrato, com algum tipo de proteína, alguma coisa assim. Então, assim, é uma parada fácil para consumir. E se você for pensar em produto fácil, tá aí grande exemplificação, porque é basicamente a mesma coisa, né? De novo, eu sei. Você vai entrar com temperos específicos, massas específicas, existem estilos específicos de como faz uma pizza, como faz uma esfirra. Mas, de maneira geral, são produtos fáceis de consumir. E o Habib's, sem sombra de dúvidas, é um grande contribuidor. Tem seus problemas, como tudo que é muito grande tem seus problemas. Mas eu acho que se não fosse por eles, a gente não teria essa massificação tão grande da gastronomia como a gente tem com a contribuição inquestionável que eles tiveram.